sou o Fernando Mirancos, eu sou assistido do Plano PISAP Eletropaulo e também sou conselheiro deliberativo, né, na Fundação CESP, representando os assistidos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante, que é a troca de indexador do Plano PISAP Eletropaulo. Rapidamente, vou passar algumas informações históricas, depois vamos conversar sobre essa questão que é muito importante sobre os planos de previdência. Toda vez que nós analisamos questões que estão envolvendo os planos de previdência, nós temos alguns princípios, né? Ou seja, nós temos direitos e obrigações que foram definidas nos acordos pré-privatização, nos regulamentos originários dos planos de previdência que foram feitos, elaborados após esses acordos, nos editais de privatização, né, que continham lá uma série de direitos e obrigações especiais, tanto para os participantes e assistidos quanto para as patrocinadoras, os convênios de adesão, que são os documentos que regulam a relação entre a patrocinadora e o fundo de pensão, a entidade, né, a Fundação CESP, no caso, os termos de adesões individual que nós todos assinamos quando aderimos aos planos, e agora tem uma novidade, que é a resolução CNPC 59 de 2023, que no seu artigo 5º estabelece que direitos de assistidos e participantes de empresas que foram privatizadas devem ser observados durante os planos de previdência e também em processos de migração e de retirada de patrocínio. Qual o índice econômico que é utilizado como indexador, que reajusta os benefícios, né? No caso do PISAP Eletropaulo, é o IGPDI, como foi em outros momentos, de todos os planos, né? E a diretoria executiva da Fundação faz uma proposta de alteração do IGPDI para o IPCA. A pergunta: faz muita diferença trocar o IGPDI pelo IPCA? Essa é uma pergunta importante que a gente vai procurar responder. Tem todo um histórico, né, que muitos de vocês já sabem, que vem desde 96, no período pré-privatização, tá? Ali foram feitos ajustes nos planos. Quais foram os principais direitos, né, dos participantes, dos ativos e dos assistidos? Plano vitalício, um plano mutualista, o benefício indexado pelo IGP-DI e despesas administrativas pagas pelas patrocinadoras, entre outros direitos e também obrigações que foram estabelecidas naquela época, né? Em 97 e 98, um acordo coletivo junta todos esses direitos e obrigações que deveriam ser observados. Depois ocorre a privatização da Eletropaulo, né? A Fundação propõe em algum momento a troca do indexador. O CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, publica uma resolução número 40 em 2021, estabelecendo que indexadores podem ser trocados, porém, precisa haver um estudo, uma análise dessa troca, e também essa resolução 40, ela não estabelece que direitos podem ser modificados ou suprimidos. Isso é importante que se diga, né? Em 2001, entidades conseguiram uma liminar que suspendeu os efeitos dessa portaria, dessa resolução, e depois essa liminar foi cassada em 2023, permitindo a troca. Também em 2023, teve a publicação da Resolução 59, que trata da retirada de patrocínio. E ali ficou muito claro, no artigo 5º, que os direitos
de participantes e assistidos de planos de previdência patrocinados por empresas que foram privatizadas precisam ser considerados nos processos, por exemplo, de retirada de patrocínio. Então, ao longo do tempo, nós temos que manter esses direitos. Se eles forem alterados, numa hipótese de haver retirada de patrocínio, não haverá mais direitos a serem observados. Então, há uma proposta, né, de alteração. A pergunta que fica, a patrocinadora de fato quer essa troca, né? Isso é uma pergunta também importante. Basicamente, nós temos que tratar da seguinte questão: direitos podem ser alterados? Na nossa opinião, até podem, desde que sejam negociados e aprovados pelos participantes e assistidos. Senão, tudo aquilo que foi acertado em 98, né, pode ser suprimido, mudado, apenas pela decisão de instâncias de governança dentro da fundação, como é o caso do comitê gestor e do conselho deliberativo. E temos que tomar cuidado. O artigo 5º da Resolução 59, lá diz que direito previsto em acordos com empresas privatizadas precisam ser considerados em eventuais processos de retirada. Aqui tem uma avaliação bem interessante feita num estudo. Esse gráfico conta do estudo que a Fundação disponibilizou no site, está lá até hoje, né, sobre a troca do indexador, que mostra que no período entre 99 e 2023, o IGP, né, variou 751%. E o IPCA, que é o indexador proposto para entrar no lugar do IGP, ele variou em 465%. Então vejam que é diferente. Isso deve continuar acontecendo? Sim, nessa mesma proporção? Talvez não, porque historicamente esses indexadores não tinham essa diferença tão grande, mas sempre na história o IGP foi maior que o IPCA e o valor dessa variação é muito mais adequado àquela inflação que a gente sente no dia a dia, tá certo? Então, está aqui mostrado um gráfico de variação ao longo do tempo que está disponibilizado no estudo que a Fundação colocou no seu site, né? E aí, uma série de dúvidas, uma série de questões. O GP será maior nos próximos anos, né? Se for, então como é que o valor do benefício vai ser? Vai ser menor no médio e longo prazo, ou seja, passados 5, 10 anos, se o IGP for maior que o IPCA, o benefício nosso, ao ser trocado o indexador, ele vai ser menor também, né? Aqui uma pergunta: se o nosso benefício tivesse sido reajustado pelo IPCA desde 98, hoje nós teríamos um, um valor de benefício menor, né? E nós estamos vendo as dificuldades que a gente está tendo no dia a dia de pagar as contas, pagar o plano de saúde, uma série de questões que nós temos enfrentado ao longo do tempo, né? É, a diretoria da Fundação coloca que o IGP tem uma volatilidade muito grande, ou seja, ele oscila ao longo do tempo, né, em função de algumas questões da economia, né? Então, a pergunta é: temos como limitar esse efeito da volatilidade, ao invés de trocar o IGP pelo IPCA, né? Também a troca do IGP diminui a probabilidade de todo mundo pagar contribuições extraordinárias, né? E o que que essas patrocinadoras ganham com a troca do IGP pelo IPCA, né? Muito provavelmente economizará, no caso da Enel e no caso das outras, alguns milhões de reais. Então, lendo os estudos que foram disponibilizados, a gente não vê a abordagem de uma série de questões de direitos que são impactados pela troca do benefício, do indexador do benefício. Então, isso é importante que, na hora que tome-se decisão, todos esses aspectos estejam considerados, né? Se há impacto em outros direitos. A principal dúvida:
troca do indexador impacta outros direitos relacionados aos planos de previdência, né? Certeza, se houver um impacto sobre os direitos, contrapartidas devem ser negociadas com a patrocinadora. Isso é fundamental. Senão, nós estamos transferindo obrigações das patrocinadoras para os participantes e assistidos. Então, tem uma série de questões que estão colocadas que as entidades representativas, sindicatos, associações, devem analisar em conjunto, né, sobre os direitos. Os valores do benefício, como eles vão evoluir, as RMIs em processos de migração e de retirada, o contrato de confissão de dívida, né, e os que são assinados, no caso da Enel, a confissão da dívida anterior a 98 e depois as confissões de dívida no caso de você fazer um equacionamento de um determinado déficit, né? Se as patrocinadoras continuarão a ter, se a patrocinadora continuar a ter direito ao superávit, tudo isso é muito importante para ser discutido, né? E contrapartidas como compromisso para não retirar patrocínio, não ter mais processo de migração, não haver pedido de transferência de gestão, certo? As questões que envolvem as contribuições ordinárias, aquela que a gente paga sempre, né? Então, a manutenção do IGPDI ou a adoção de um indexador híbrido, ou seja, há pontos, não é uma simples troca. Muitas coisas estão em jogo aqui e que precisam ser consideradas neste processo que está se dando de avaliar a troca do indexador, né? E também uma questão importante aos superávites, né? Como é que isso poderia ser negociado nessa troca, né? Para que se utilizaria esses superávites, né? Ao invés da patrocinadora utilizar para abater sua dívida, isso podia ser utilizado, né, globalmente ali dentro do plano para abater contribuições extraordinárias que os participantes e assistidos têm obrigação de pagar. Ou seja, gente, nessa discussão, muitas pessoas têm uma postura de ter certeza sobre o que deve ser feito. Eu acho que nós temos que discutir as dúvidas. Essa frase eu acho que é muito importante nessa hora. A certeza é a grande inimiga da unidade. A certeza é inimiga mortal da tolerância. Se nós não discutirmos com profundidade as dúvidas, né, podemos cometer alguns erros nesse processo da troca do indexador. Então, era isso que eu queria falar hoje. Estamos à disposição para continuar discutindo esse assunto de forma a achar uma solução mais adequada para todo mundo. Então, muito obrigado e espero poder falar com vocês daqui a mais alguns dias.